E agora a gente vai partir para as angiospermas, beleza? Que é nada mais nada menos do que o grupo dominante de plantas que nós temos atualmente no nosso planeta. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Então, vem comigo para a gente dar continuidade. Angiospermas. Vamos lá. Então, as angiospermas, pessoal, correspondem aí a mais de 90% das espécies de plantas atuais. Então, olhou para uma planta na rua, 90% de chance de ser uma angiosperma. Beleza? São plantas vasculares com flores e frutos, então isso daqui vai diferenciar as angiospermas de todas as outras plantas. Suas sementes, consequentemente, ficam contidas no ovário. E esse ovário desenvolvido é que dá origem aos frutos. Então, essa é a definição de fruto. É o ovário desenvolvido, tá? O ovário, consequentemente, é uma parte da flor, onde ficam os óvulos. As angiospermas serão adaptadas aos mais diversos ambientes, secos, úmidos, frios, quentes. Elas vão estar em todos os locais aí, praticamente, do nosso planeta. Possuem estruturas reprodutivas evidentes, né, que são as flores. Então, enquanto lá nas gimnospermas a gente tinha os estróbilos, nas angiospermas nós temos as flores como estruturas reprodutivas. E assim como nas gimnospermas, elas têm independência da água do meio externo para a reprodução sexuada. Lembrando que essa independência foi conquistada pelo grão de pólen. Isso aqui adora aparecer em concurso, tá? O fruto é, portanto, o ovário da flor desenvolvido, né? E elas possuem grande importância econômica, estão na base aí da alimentação do ser humano, são utilizadas, inclusive, para a produção de roupas, fibras, tapete, um monte de coisa, papel, né? O pessoal usa aí para uma infinidade de produtos, essas angiospermas. Aqui, algumas representantes, né? Então, a gente tem aqui uma palmeira, né, um coqueiro, que é um tipo de palmeira, uma bromélia, né, um abacaxi é uma bromélia, né, um moranguinho, tá? Outras flores aqui, uma orquídea, cerejeira, tá? Plantas muito bonitas. Beleza, pessoal. E aqui a gente tem, então, a nossa proposta de filogenia para as angiospermas. A gente sabe que, dependendo do livro adotado, né, a gente tem diferentes filogenias, diferentes relações evolutivas, mas o que a gente consegue ver desse esquema aqui é que nós temos 3 grupos aí principais de angiospermas que nós vamos chamar de eudicotiledôneas, monocotiledôneas e as dicotiledôneas basais. A gente pode dividir assim, tá? Então, veja, as eudicotiledôneas, que seriam as dicotiledôneas verdadeiras, assim dizendo, né? Esse eu é verdadeiro. Então, elas estão aqui, ó, tá? Aqui, a gente poderia botar um eu aqui, ó, tranquilamente, tá? As monocotiledôneas estão aqui. E as dicotiledôneas basais seriam essas aqui. Beleza? Agora, olha aqui para mim. Galera, a maioria das angiospermas vai estar lá nas eudicotiledôneas. A grande maioria, tá? Depois a gente tem uma parte ali nas monocotiledôneas, por exemplo, milho, as palmeiras são monocotiledôneas, né? E as dicotiledôneas basais são um grupo ali que, na verdade, elas têm ali suas controvérsias em relação à filogenia delas, tá? O povo volta e meia muda ali as relações filogenéticas entre elas e também entre as mono e as dicotiledôneas, tá? Lembrando que monocotiledôneas são plantas que apresentam um cotilédone nas suas sementes e as dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones nas suas sementes. A gente vai ver daqui a pouco o que são esses cotilédones para você não ficar com dúvida sobre isso. Vem aqui no slide para a gente ver que
As angiospermas, então, partilham algumas características, como a presença de carpelos, que são estruturas femininas nas flores, o endosperma triploide, a gente vai ver o que é isso, e as sementes contidas em frutos. Então, são características aí exclusivas das angiospermas e presentes, portanto, no ancestral comum de todas elas, formando um grupo monofilético, né? As angiospermas formam um grupo monofilético. Depois a gente tem aqui uma ramificação em que elementos de vaso, tá, que são células que compõem o xilema de angiospermas, vão aparecer, em que praticamente todas as angiospermas apresentam esses elementos de vaso, apenas uma linhagem aqui não apresenta, tá? Depois a gente vai ter aqui carpelos fusionados por conexão tecidual, pólen com 3 sulcos, somente um cotilédone nas monocotiledôneas, tá? Isso mostra para a gente, inclusive, que 2 cotilédones aparentemente são uma característica basal, né? E que as monocotiledôneas perderam essa característica aí ao longo da sua evolução, apresentando apenas um cotilédone, tá bom? Essa filogenia aqui não é, assim, essencial que você entenda tudo isso, né? Até porque isso muda muito e também não é muito cobrado nos concursos. O que é importante que você entenda é que as angiospermas formam um grupo monofilético e apresentam essas características aqui compartilhadas entre todos os seus representantes. E nós vamos ver melhor essas características, inclusive. Bom, pessoal, para a gente falar de angiospermas, para a gente falar de reprodução de angiospermas, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, olha aqui para mim. Da mesma forma que briófitas, pteridófitas e gimnospermas, as angiospermas podem fazer tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada, tá? A reprodução sexuada, então, vai depender das suas flores. E a gente tem uma diversidade enorme de flores, tá? Em angiospermas. Flores pequenas, flores grandes, flores coloridas, flores sem cor, né? Agora, a gente vai usar uma flor aqui didática, tá? Com todos os elementos. Lembrando que existem plantas que têm flores de sexos separados, ou seja, flores masculinas e flores femininas, e existem flores que possuem tanto as estruturas masculinas quanto as estruturas femininas, juntas, tá? Então, um exemplo que a gente vai ver aqui é de uma flor que tem as estruturas masculinas e femininas juntas, tá bom? Bom, de uma forma geral, a gente vai, então, dividir as estruturas florais, os verticilos florais, em 4 verticilos. O cálice, a corola, o androceu e o gineceu, tá? De fora para dentro, a gente vai ter, então, cálice, corola, androceu e gineceu. O cálice, pessoal, é o conjunto das sépalas, tá? As sépalas são aquelas folhas, geralmente de cor verde, que ficam ali próximas ao receptáculo da flor, né, mais externamente, que tem como função ali proteção da flor, tá? Então, o conjunto de sépalas forma o cálice. O conjunto de pétalas, né, que já estão mais internas, forma a corola. As pétalas, por sua vez, normalmente são coloridas, ao contrário das sépalas, que normalmente são de cor verde, beleza? Conjunto de pétalas forma o que a gente chama de corola. Então, tanto sépalas quanto pétalas têm função de proteção da flor. Cálice e corola juntos formam o que a gente chama de perianto, tá? Perianto significa que está ali ao redor da flor, tá? É possível que em algumas flores você não consiga diferenciar pétalas de sépalas. E aí você tem o que a gente chama de tépala, tá? As tépalas, então, você não vai diferenciar o cálice da corola, beleza? Você vai ter, então, essas tépalas, que o conjunto de tépalas a gente vai dar o nome de perigônio, beleza? Mas o que é importante para você aqui é entender que essas pétalas e essas sépalas, e também as tépalas, né, são com função protetora e, em alguns casos, né, aliás, em vários casos, as pétalas terão função de atração
de polinizadores, beleza? A coloração, a presença de glândulas de néctar, enfim, isso vai atrair polinizadores para atuar ali ajudando a reprodução daquela planta, beleza? Mais internamente, a corola, a gente vai ter o androceu, que é o conjunto de estruturas reprodutivas masculinas. E mais internamente ainda, o gineceu, que é o conjunto de estruturas reprodutivas femininas. Vem aqui no slide. Olha lá. Aqui na parte basal, né, do carpelo, aonde estão os óvulos. Tranquilo? Cálice, corola, androceu e gineceu. É lógico, então, que nós vamos observar no interior das anteras a formação dos grãos de pólen, né? E lá nos óvulos a gente vai ter a formação dos gametas femininos, das zoosferas. Tranquilo? É isso que a gente vai ver agora com mais detalhes. Olha aí que beleza. Então, começando aqui pela estrutura masculina, mais uma vez seguindo aquela nomenclatura do micro para masculino, né? A gente vai ter, então, lá no estame, o microesporângio. Na verdade, são 4 microesporângios. Dentro desses microesporângios, nós vamos encontrar células diploides, que são chamadas de microesporócitos. Então, isso aqui são células diploides, beleza? O que está em cor meio rosa aqui é diploide, ó. Olha aqui a legenda. E o que está em azul é haploide. Esses microesporócitos vão sofrer meiose, gerando 4 micrósporos haploides. Tá? Agora, diferentemente das gimnospermas, cada um dos micrósporos dará origem a um grão de pólen. Olha aqui para mim. Pessoal, isso é uma diferença, então, de gimnosperma para angiosperma. Nas gimnospermas, um microesporócito gerava 4 micrósporos. Esses 4 micrósporos formavam um grão de pólen, tá? Nas angiospermas, o que acontece é um microesporócito dá origem a 4 micrósporos, cada um desses micrósporos dá origem a um grão de pólen, cada um, separado, tá bom? Volta aqui no slide para você entender isso. Então, esses micrósporos são células haploides, tá? Eles vão sofrer, então, primeiramente, uma divisão mitótica, gerando uma célula que aqui ela está sendo chamada de célula vegetativa, mas a gente pode chamar ela também de célula do tubo, né? E uma outra célula, que é a célula generativa ou geradora, né? Que vai dar origem aos gametas masculinos, aos núcleos ou células espermáticas. Tá? Então, voltando, um micrósporo sofre uma divisão mitótica, gera uma célula do tubo e uma célula generativa. Essa célula generativa, posteriormente, sofrerá outra divisão mitótica, gerando 2 células espermáticas. Tá? Beleza, isso aqui forma um grão de pólen, tá? Um microgametófito, ok? Já lá na estrutura feminina, no interior do ovário, a gente vai ter um megasporângio, diploide, no seu interior um megasporócito, diploide. Ele vai sofrer, então, a sua meiose, gerando 4 células, das quais apenas uma sobrevive. Esse vai ser o megásporo haploide,
tá? Aí, galera, tem uma situação aqui bem interessante que também vai diferenciar as angiospermas das gimnospermas. Esse megásporo, esse esporo feminino, vai sofrer 3 divisões mitóticas, gerando 8 células, tá? Olha aqui para mim, para você acompanhar. Então, um megásporo vai sofrer 3 divisões mitóticas. Então, a primeira ele vai gerar 2, a segunda ele gera 4, a terceira ele gera 8 células, beleza? Dessas 8 células, olha o que vai acontecer. 3 células vão ficar próximas à micrópila, né? Que é aquele pedacinho ali do tegumento, que é uma abertura, onde o grão de pólen vai chegar. Então, 3 células vão ficar ali. Outras 3 células vão ficar no polo oposto à micrópila, tá? E 2 células vão ficar aqui no meio. Beleza? É o que está sendo representado aqui na nossa figura. Olha aqui a imagem. Então, ó, 3 células próximas à micrópila, 3 células no polo oposto à micrópila, 2 células ali no meio. É lógico que essas células têm nomes também, não é verdade? Então, dessas 3 células que estão próximas à micrópila, uma dará origem à oosfera, que é o gameta feminino. 2 serão chamadas de sinérgides, que ficarão ali ladeando a oosfera. Das 3 células que vão para o polo oposto, elas serão chamadas de antípodas. E dessas 2 que vão ficar no meio, elas são chamadas de núcleos polares. Isso aqui vai ser importante, isso aqui vai ser importante. Esses 2 núcleos polares e a oosfera. Maravilha? E assim a gente tem ali formado o nosso megagametófito, o nosso gametófito feminino, que também é chamado de saco embrionário. Esse gametófito feminino está envolvido pelo tegumento, tá? Que é um tecido ali diploide, oriundo do megasporângio. Maravilha? Esse é o nosso sensacional óvulo aqui, ó. O óvulo consiste no saco embrionário com os tegumentos circundantes, tecido de proteção. Tranquilo. Então, olha aqui para mim. Já tenho, então, do lado masculino, o grão de pólen formadinho. Do lado feminino, eu tenho o óvulo formadinho. Agora, eu preciso fazer o quê? Juntar uma coisa com a outra. Eu preciso da polinização. E aí, pessoal, nas angiospermas, a gente vai ter já, ao contrário das gimnospermas, uma predominância da polinização associada a animais, tá? Então, a gente vai ter muitos animais que procuram as flores em busca de alimento, em busca de néctar ou até mesmo de pólen, tá? Elas podem se alimentar também de pólen. E, de tabela, eles carregam esses grãos de pólen de uma flor para outra, fazendo o que a gente chama de polinização. Aqui na imagem, nós podemos ver, então, o beija-flor fazendo esse papel. Tá vendo? A cabecinha dele passando aqui, ó. Aí carrega grão de pólen, leva para outra flor e aí rola a polinização. A abelhinha aqui, que bonitinha, cada bolinha amarela dessas aqui é um grão de pólen, ela está carregada de grão de pólen, né? A borboleta, aqui nós temos uma bundinha de uma abelha aqui, né? E o morcego. Repara que essa imagem aqui, o fotógrafo, ele ajudou a gente porque tirou uma pétala aqui, né? Na verdade, isso aqui parece tépala, né? Porque é da mesma cor. Tirou aqui essa estrutura e a gente consegue ver a língua do morcego procurando provavelmente um néctar, né? Aqui no fundo dessa estrutura, próximo ao ovário aqui, ó, né? E aqui na cabecinha, ele deixando os grãos de pólen que estão chegando aqui no estigma. Olha que beleza. Então, a polinização ali do morceguinho acontecendo, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma polinização feita aqui por animais, principalmente, e não pelo vento, como acontecia nas gimnospermas. Então, pessoal, olha para mim aqui. A gente vai ter, logicamente, uma coevolução das angiospermas com os animais. Por quê? Se as angiospermas apresentam estruturas vantajosas para os animais polinizarem essas angiospermas, isso é bom para a angiosperma, porque ela vai ser polinizada, e é bom para o animal, porque vai ter esse alimento. Então, veja que isso acaba gerando uma coevolução. Animais mais adaptados nessa alimentação, né, de flores. Então, o bico do beija-flor é uma adaptação clara
a esse tipo de alimentação para ele poder alcançar lá o néctar, né? As estruturas ali bucais da borboleta também são super alongadas, essa língua do morcego, tá? Então, houve ali uma coevolução bem bacana dos animais com as angiospermas, ok? Agora, galera, esse slide aqui, ele é bem importante para a gente, porque essa dupla fecundação é uma característica única das angiospermas, tá? No reino vegetal. E o que acontece aqui é o seguinte. Então, vamos lá. Chegou o grão de pólen lá no estigma, beleza? A célula do tubo, ou célula vegetativa, ela vai, então, iniciar a produção do tubo polínico. Então, esse tubo aqui, ó, é o tubo polínico. Esse tubo polínico vai, então, explorando aqui o interior da estrutura feminina até chegar à micrópila, que é essa aberturazinha ali do gametófito feminino, ok? Ao mesmo tempo, a célula geradora ou célula generativa, ela vai sofrer a sua mitose, gerando duas células espermáticas, né? Os gametas masculinos. Beleza? Essas duas células espermáticas vão atuar no processo de fecundação das angiospermas. Olha para mim. Ao contrário das gimnospermas, em que as duas células espermáticas, apenas uma fecundava a oosfera e a outra era perdida, a outra morria, agora as duas vão ter papéis importantes aqui. Porque uma vai fecundar a oosfera e a outra, olha o que vai acontecer. Vem aqui no slide. Então, veja, uma das células espermáticas, aliás, primeiramente, as duas células espermáticas vão entrar em uma das sinérgides, tá? As sinérgides são essas células que ficam aqui lado a lado com a oosfera, beleza? Elas vão entrar em uma das duas sinérgides, tá? E aí, uma das células espermáticas fecunda a oosfera e a outra, galera, se une àqueles dois núcleos polares que estão aqui no meio. Lembra que duas células se formaram aqui no meio? Essas células, elas acabam compartilhando o seu citoplasma. E a gente tem dois núcleos polares ali que vão se unir a outra célula espermática. Ou seja, eu vou formar uma estrutura aqui que vai ter 1, 2, 3 conjuntos cromossômicos. Ou seja, eu vou formar uma estrutura triploide. Uma estrutura triploide, galera. Olha que doideira, né? Essa célula espermática que fecundou a oosfera vai gerar o zigoto diploide, ok? Então, esse zigoto diploide vai dar origem ao embrião. E esse embrião será nutrido por essa estrutura aqui, que posteriormente será chamada de endosperma. O endosperma, que vai ser, então, triploide, tá? Pessoal, olha para mim. Essa dupla fecundação é uma característica única das angiospermas, que gera esse endosperma triploide. Então, o que a gente vê é que na semente da gimnosperma, o embrião diploide ele está envolvido em tecido haploide, né? E na semente da angiosperma, o embrião diploide está envolvido no endosperma triploide, que é fruto dessa fecundação de uma célula espermática, né, com os dois núcleos polares, formando, então, essa estrutura aí triploide, esse endosperma triploide. Volta aqui no slide. Esse aqui, então, é o ciclo resumido, o ciclo reprodutivo, então, das angiospermas resumido. Mais uma vez, a gente tem aqui os microesporócitos sofrendo meiose, dando origem a micrósporos. Aqui está invertido, né? Tinha que ser assim e assim. Tá? Esses micrósporos, então, dando origem aos grãos de pólen. Beleza? Do outro lado, os megasporócitos, no interior do megasporângio, dando origem aos megásporos. No caso aqui, uma célula sobrevive, né? Ela vai formar, então, o óvulo. Beleza? Esse óvulo, então, ele vai apresentar aqui essas 8 células. Uma delas é a oosfera, que será fecundada por um dos núcleos espermáticos, ou células espermáticas, e
os núcleos polares serão ali fecundados pela outra célula espermática, gerando, então, o endosperma triploide, aqui, ó, núcleo do endosperma triploide, o zigoto diploide, beleza? Isso é o que a gente chama de dupla fecundação, ok? A partir daí, a gente vai ter, então, a semente envolvida, o embrião diploide envolvido pelo endosperma triploide. Essa semente germina e volta a gerar um esporófito, beleza? Então, a gente tem aqui, na parte de cima do esquema, o esporófito 2N, e aqui na parte de baixo, bem reduzido no interior aqui das estruturas aqui reprodutivas, a gente vai ter no interior do grão de pólen um microgametófito, no interior ali do óvulo a gente vai ter um megagametófito, beleza? Então, a fase diploide extremamente predominante aqui nas angiospermas. E aí, pessoal, esse desenvolvimento inicial do embrião, lembra que eu falei para vocês que ele é às custas do organismo materno, né? A gente vai ter uma matrotrofia, tá? Desenvolvimento desse embrião às custas do organismo materno. Então, o que acontece aqui, ó, eu tenho o zigoto envolvido no endosperma triploide, ele vai, então, começar a sofrer as suas divisões mitóticas, beleza? Daqui para cá a gente vai ter uma série de mitoses, tá? Formando ali o embrião e o suspensor. Beleza? Esse suspensor ele vai ter uma função de direcionar o embrião dentro do endosperma para que ele tenha contato ali com essas reservas nutritivas. Pois é, o endosperma é onde vão estar ali normalmente as reservas nutritivas para o embrião, ok? E aí, num estágio mais avançado desse embrião, o que a gente vai ter aqui na parte inferior, o ápice da raiz, tá? O hipocótilo é onde a gente vai ter a formação ali do caule, o ápice do caule, tá? Aqui em cima, e os cotilédones. Se esse embrião tiver 2 cotilédones, ele dará origem a uma planta dicotiledônea. Se ele tiver apenas um cotilédone, ele dará origem a uma planta monocotiledônea. Beleza? Qual a importância desses cotilédones, pessoal? Olha aqui para mim. Galera, o cotilédone é o que vai fazer a transferência do alimento do endosperma para o embrião. Existem sementes que vão ter um cotilédone bem mirradinho, que o endosperma vai estar ali predominante, e existem outras que o cotilédone já absorve as reservas nutritivas do endosperma e ele é que fica grandão. Por exemplo, na semente do feijão, olha aqui. Quando você divide uma semente de feijão, né, no meio, aquilo que você vê, né, de um lado do outro, essa estrutura aqui, é o cotilédone que já pegou ali a reserva nutritiva do endosperma, absorveu do endosperma o alimento, tá? E ele vai, então, nutrir esse embrião dentro da semente, beleza? Já na mamona, esses cotilédones vão ficar ali fininhos, tá? Delgados, e o endosperma ele permanece aqui no interior dessa semente, tá? Agora, no exemplo aqui do milho, que é uma monocotiledônea, então só existe um cotilédone, o endosperma fica ali dentro da semente, e externamente, agora uma coisa que você talvez não sabia, né? Externamente, a semente do milho já está o fruto aderido ali. Então, quando você pega lá um grão de milho, na verdade, ali já tem semente e fruto. O fruto ele é bem reduzido ali, envolvendo a semente, beleza? Agora, olha só, essa dispersão da semente, pessoal, ela pode se dar de diversas formas. Então, olha aqui para mim de novo. Da mesma forma que acontece na polinização das angiospermas, a gente vai ter os animais também atuando na dispersão das sementes. Por quê, galera? Porque evolutivamente surge uma coisa maravilhosa chamada fruto nas angiospermas. Lembrando que fruto é o ovário da flor desenvolvido, ok? Então, se for alguma estrutura diferente do ovário, você não pode chamar biologicamente aquilo de fruto. O ovário, então, ele está envolvendo a semente, beleza? Então, a semente está envolvida pelo fruto, que é o ovário desenvolvido. E aí, imagina só que coisa maravilhosa. Se o fruto é doce, é carnoso, ele vai atrair
animais que vão, então, se alimentar desse fruto, levando aquela semente para outro local, né? Às vezes a semente não vai ser digerida, o bichinho vai fazer as necessidades dele em outro local, vai sair a sementinha e vai, então, ajudar a dispersar aquela planta, né? Aquela angiosperma. Mas não só os animais terão um papel importante aqui. A gente vai ver também, olha aqui no slide, que existem plantas ainda, existem angiospermas ainda, com adaptações para a dispersão de sementes e frutos pelo vento, né? Naquilo que a gente chama de anemocoria. Beleza? Aí essas sementes e frutos vão ter prolongamentos parecidos com asas, né, que ajudam essas estruturas a serem carregadas aí pelo vento. Existem outras que serão transportadas pela água, naquilo que a gente chama de hidrocoria. E aí a gente tem como exemplo o coco, né? O coco, pessoal, olha aqui para mim. Aquela parte branca do interior do coco, a carninha do coco, aquilo ali é o endosperma. O embrião ele fica ali junto. Aquele líquido ali, né, também faz parte das reservas nutritivas do embrião. Então, ele tem essa característica de conseguir flutuar na água, e isso faz com que ele seja dispersado aí pela água. Então, a hidrocoria. Volta aqui no slide. A gente vai ter, então, insetos ajudando na dispersão, mamíferos como os esquilos, aves, né, naquilo que a gente chama de zoocoria, então animais, né, ajudando nesse transporte. Aqui são fezes de ursos com várias sementinhas, beleza? Isso vai então ajudar nessa dispersão. O esquilo, ele também tem uma característica que às vezes ele esquece onde ele escondeu a semente, né? Ele bota lá em terra, esquece, ou então ele morre, né? Aí a semente já está lá no solo, ela vai e germina e dá origem a um novo indivíduo. Beleza? Então a gente vai ter um papel bem importante dos animais na dispersão de sementes e frutos. Aqui a gente tem, lembrando, pessoal, que os frutos, então, são o ovário desenvolvido. E aí a gente vai ter desde vagens, né, nas leguminosas, como a ervilha, a soja, o feijão. A gente vai ter um fruto na forma de vagem. Dentro, então, dessas vagens a gente vai encontrar as sementes, que são os grãos, né? A gente pode ter frutos agregados, né, com vários, como se fossem vários frutinhos juntos ali. Isso tudo vai estar relacionado também à estrutura floral, tá? Frutos múltiplos e ainda aquilo que a gente pode chamar de pseudofruto, chamado aqui de fruto acessório, que é o caso da maçã. Repare o seguinte, aquilo que a gente come da maçã, na verdade, é o receptáculo da flor que se desenvolve. O ovário, ele fica aqui dentro, tá? Então, a maçã, na verdade, é um pseudofruto, porque ela não é originada ali pelo desenvolvimento do ovário, e sim do receptáculo da flor. Beleza? Agora, é preciso que a gente também defina uma coisa. Olha aqui para mim. O fruto, então, a gente definiu aqui biologicamente como o desenvolvimento do ovário, né? Agora, quando a gente fala de fruta já é um termo vulgar, tá? Que a gente dá para estruturas carnosas vegetais, adocicadas normalmente. Beleza? Então, aquilo que é uma fruta não necessariamente vai ser um fruto, que é o exemplo aí da maçã, né, que a parte carnosa que a gente come da maçã, na verdade, não é originária do ovário desenvolvido. O ovário desenvolvido vai estar lá dentro da maçã. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora, olha aqui, volta aqui nessa imagem, para a gente já chegar aqui no fim da nossa aula sobre angiospermas, que é um quadro resumindo as principais características dos grupos de plantas, tá? Para a gente fazer tipo um resumão aqui dos grupos de plantas. Então, nas briófitas, a gente vai ter aqui, ó, briófitas, pteridófitas, né, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Nas briófitas, o gametófito é dominante, então a fase haploide é dominante. Nas pteridófitas, ele vai ser reduzido, esse gametófito. Por quê? Porque o esporófito é que é dominante.
assim como nas gimnospermas e nas angiospermas. O esporófito é dominante, o gametófito ele é reduzido, tá? Então, uma tendência evolutiva, a redução do gametófito e a predominância do esporófito. Beleza? Outra coisa, nos musgos, a gente vai ter, então, ausência de vasos condutores de seiva. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente já tem os vasos condutores de seiva e, por isso, elas formam um grupo chamado traqueófitas. As pteridófitas, por sua vez, não apresentam sementes, o que vai aparecer nas gimnospermas e nas angiospermas, e, por isso, elas são chamadas de espermatófitas conjuntamente. Já as angiospermas, por sua vez, apresentam, além das sementes, flores e frutos. Ok? Esse é o resumão. Aqui, um esqueminha básico de um musgo, com o seu gametófito predominante, o esporófito 2N ali surgindo às custas do gametófito. Aqui um esqueminha básico de uma samambaia, com o esporófito predominante e o gametófito, no seu caso aqui, hermafrodita, né? Com as estruturas femininas e masculinas no mesmo, na mesma estrutura ali. As gimnospermas, com as suas estruturas reprodutivas evidentes chamadas estróbilos, aqui o estróbilo feminino e aqui o estróbilo masculino. E, finalmente, as angiospermas, com as suas flores, tá? E frutos, beleza? Esse esquema aqui é, mais uma vez, para reforçar a ideia dessa redução do gametófito ao longo da evolução das plantas, vendo que nos musgos, né, nas briófitas, olha o tamanho relativo do gametófito em relação ao esporófito. Nas pteridófitas, ele já reduz bastante, né, o gametófito. E aí, finalmente, nas gimnospermas e angiospermas, o gametófito feminino ele vai estar dentro do óvulo e o gametófito masculino lá nos grãos de pólen. Então, uma redução muito grande dessas estruturas, beleza?